Olá, tudo bem? Eu sou Carla Martins, sou odontopediatra e hoje eu tô aqui para falar sobre pré-natal. Pois é, quando uma mulher descobre que está gestante, uma das primeiras coisas que ela faz, dos primeiros cuidados que ela tem, é ela procurar um médico, um ginecologista, obstetra, para poder fazer o seu acompanhamento durante a gestação até o nascimento do bebê, que é o pré-natal médico. Isso é extremamente importante, esse cuidado. E desde 1928 isso é relatado na literatura. Ou seja, são 90 anos que é preconizado que seja feito pré-natal. Porém, a gente sabe hoje em dia que para que a gente possa ter uma saúde mais plena, a gente precisa ter cuidados multidisciplinares. A gente precisa ter uma equipe multiprofissional cuidando de um paciente, cuidando de uma pessoa. Então, por mais que seja importante o acompanhamento com o ginecologista ou obstetra, também outros profissionais, outros especialistas também podem ajudar bastante a mulher nesse período tão especial da sua vida e tão diferente de tudo, né, que a gente acaba vivendo, que é a gestação. Eu postei recentemente falando sobre alguns tipos de pré-natais também que existem. Por exemplo, o pré-natal nutricional. Então, existe um nutricionista que costuma trabalhar com gestante, muitas vezes também bebês. E esse nutricionista, esse especialista, ele está preparado para orientar a melhor forma dessa mulher cuidar da sua nutrição, visando o seu bem-estar, a sua saúde e também do seu bebê que está por vir. Existe também o pré-natal psicológico, que é extremamente importante, muito pouco divulgado, e que ele vai preparar a mulher para essas mudanças todas que vêm com a gestação, ou seja, as mais visíveis são as mudanças físicas, né? Mas existem muitas mudanças emocionais, psicológicas durante esse período, então para poder aprender a lidar um pouco com isso e se preparar também para as mudanças que estão por vir, que eu considero até mais importantes, que é após o nascimento do bebê. Então, também é o psicólogo, um especialista que está preparado para trabalhar com gestante. E existe também o pré-natal odontológico. O pré-natal odontológico, ele é voltado para os cuidados em relação à saúde bucal durante a gestação. Esse também é muito pouco falado, muito pouca gente conhece, inclusive os profissionais da saúde, muitos também não sabem o que é, nunca ouviram falar, e até mesmo dentistas. Muitas vezes o dentista tem até receio de atender uma paciente que está gestante. Eu tive relato recentemente de uma paciente que falou que quando ela ficou gestante, o dentista que cuidava dela anteriormente não quis mais atendê-la. Ou seja, existe um certo receio, medo, até por conta de alguns mitos que existem relacionados à gestação e saúde bucal e que são totalmente descabidos, como, por exemplo, que não se pode fazer tratamento odontológico em gestante, que a cada gestação a mulher perde um dente, que a gestação ela aumenta a chance da mulher ter cárie, que o feto rouba cálcio do dente da mãe, né, do dente da gestante, que a mulher, quando ela está gestante, ela consome, ela ingere flúor, isso vai ser um benefício, vai tornar os dentes do bebê mais forte. Isso tudo tá errado. Em um outro momento a gente vai falar sobre cada um deles. Mas são mitos, são coisas que estão totalmente equivocadas, que a ciência comprova hoje em dia. E uma gestante, ela pode sim ser tratada, receber tratamento odontológico, não só pode, como deve. Então, realmente existe essa gestante, ela tem umas alterações bucais durante a gravidez. É comum que aconteça algumas alterações bucais, como náusea, azia, vômito. Então, a mulher vomita, aumenta a acidez na boca, isso pode causar erosão dental. E a questão da cárie, o que acontece é que essa mulher, ela tem uma tendência a aumentar o risco de ter cárie, não por conta da gravidez em si, não porque o bebê roubou cálcio do dente dela, mas pelas mudanças de hábito que acontecem durante a gestação. E realmente há muita mudança de hábito durante a gestação. A mulher, ela come mais vezes, se alimenta mais vezes, ela tem um apetite aumentado e faz maior número de refeições ao longo do dia, tem uma tendência a querer consumir doces, e isso tudo tem às vezes
um certo descuido em relação à higiene bucal, muitas vezes por conta da ânsia de vômito, pelo sono também, que às vezes a mulher tá super cheia de sono, encostou um cantinho assim no sofá assistindo televisão e dorme, às vezes vai dormir com a boca sem escovar. Então são mudanças de hábito e como se alimenta várias vezes ao dia, às vezes comem coisas, em vez de comer uma fruta vai comer um biscoito e não vai escovar toda vez que comer. Então essas mudanças de hábito que acontecem, elas sim podem causar o surgimento da doença cárie, mas não é porque o dente ficou fraco. Outra coisa que acontece também durante a gestação, também pode haver um aumento das doenças periodontais, das doenças gengivais, das inflamações de gengiva, porque existe uma alteração hormonal durante a gestação e se a boca estiver suja, se não for escovado esse dente, se tiver acúmulo de biofilme, né, que era chamado anteriormente por placa bacteriana, então esse dente está sujo, tem biofilme ali, que é um agente agressor. Por conta dessas alterações hormonais que existem, uma tendência maior de desenvolver doença gengiva vai acontecer. Mas, se vocês perceberem, tudo que eu falei pode ser evitado se a gente tiver bons hábitos de higiene e alimentares. Então, quando a gente fala sobre o pré-natal odontológico, o que é o pré-natal odontológico? É justamente você acompanhar a gestante durante esse período da gestação. Normalmente a gente faz o protocolo básico, são 3 consultas, né, estando tudo bem. Então, uma a cada trimestre, onde ela sempre vai ser orientada, vai ser informada, vai ser motivada para que ela tenha bons hábitos alimentares e de higiene. Então, para cada, claro que em algum momento tô com muita ânsia de vômito na hora de escovar, a gente vai também ajustando essas alterações que existem, o que a gente pode oferecer de cuidado, de orientação para ajudar essa gestante em relação a determinado sintoma que ela esteja tendo. E também cada consulta é feito o exame clínico, uma profilaxia e fluorterapia, né, aplicação de flúor nessas consultas. Agora, se durante essas consultas, durante o exame, for detectado a necessidade de algum tipo de tratamento, algum tipo de intervenção, essa gestante sim pode ser submetida ao tratamento odontológico. É claro que a gente vai ter alguns cuidados especiais. Ela pode fazer radiografia, sim. Claro que a gente vai usar proteção, né, como os aventais de chumbo. O aparelho de raio-x digital, por exemplo, ele vai diminuir o tempo de exposição de raio-x. E uma coisa super importante é que a gestante ela pode ser submetida ao tratamento odontológico, mas a gente precisa ter bom senso e saber o que realmente é necessário. Ou seja, não é o momento da gestante chegar a fazer a radiografia de todos os dentes para verificar restaurações antigas, se ela não tem qualquer sintomatologia, claro, mas só para fazer um check-up, para verificar se as restaurações antigas estão todas direitinho, por exemplo. Né? Então isso deve ser feito em outro momento. Agora, se ela tem uma questão pontual, ela tem um dente incomodando, tá sentindo nojo, a gente pode fazer tranquilamente a radiografia, né, para poder fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Ela vai tomar um anestésico adequado, medicação adequada, claro que sempre também em contato com o obstetra, sabendo se é uma gestante de risco, se há necessidade de algum outro cuidado especial. Então, isso tudo a gente vai fazer, pode ser feito, desde que seja realmente indicado, né? Eu falo para as gestantes, não é o momento de fazer um clareamento dental. Eu, particularmente, acho que nem é o momento de iniciar um tratamento ortodôntico, né? Se esperou até agora, pode esperar um pouquinho mais. Agora, não quer dizer que ficou gestante e vai tirar o aparelho. Mas algumas coisas a gente sim pode adiar, né, ver o que realmente é importante, o que realmente foi importante pode ser feito durante a gestação. Até mesmo porque quem é mãe sabe que após o nascimento do bebê, tudo fica muito mais difícil. É mais difícil para você sair de casa, você tem uma atenção muito maior com o bebê do que consigo mesma. Então imagina o bebê nascer, toda aquela demanda que um bebê tem, que um recém-nascido tem, e uma mulher com dor de dente. Gente, ninguém merece isso, né? Então, melhor tratar antes, fazer de forma preventiva. E outra coisa também
que é claro que existe um período que seria o mais adequado. Por exemplo, o segundo trimestre da gestação seria o melhor se a gente puder planejar o tratamento odontológico. Porque o primeiro trimestre tem toda a questão da organogênese, da formação dos órgãos do bebê, enfim. No terceiro trimestre já tem um desconforto maior para a mulher ficar deitada. Porém, se houver uma emergência no primeiro trimestre ou no terceiro trimestre, sim, essa mulher pode ser cuidada também, pode receber o tratamento também, como eu falei, desde que com os devidos cuidados. Então, o pré-natal odontológico, ele vai visar todos esses cuidados com a gestante, né? Então ele é extremamente benéfico para a gestante, porém ele também é super benéfico para o bebê. Por quê? No terceiro trimestre, na última consulta, né, além dos cuidados com a gestante, a gente faz também já as orientações para o bebê que está por vir. E a gestação é um período muito propício para a gente fazer orientação, porque é um período que a mulher está totalmente aberta para tudo que possa ajudar, né, para poder trazer bem-estar para o seu bebê e tudo. Não que depois não esteja, mas às vezes depois que nasce é uma correria tão grande. Então, na consulta do terceiro trimestre, a gente também vai fazer várias orientações voltadas para o bebê, como por exemplo, falar sobre a importância do aleitamento materno, mostrar algumas manobras, dar algumas orientações, algumas dicas em relação à amamentação em si. Então, motivar, estimular, porque quando chegar o momento da amamentação, grande chance de ter dificuldade. Então, se é uma mulher que não está muito certa de que aquilo é importante e que ela pode lidar com aquelas dificuldades podem ser superadas. Então, existe uma probabilidade imensa dessa mulher acabar desistindo do aleitamento materno e iniciar a amamentação, o aleitamento artificial com fórmula, até mesmo porque infelizmente a sociedade acaba estimulando isso. E o aleitamento materno, ele é extremamente, já falei isso em outro vídeo, ele é extremamente importante na questão nutritiva, mas também emocional, no desenvolvimento da musculatura facial, dos ossos na face. Então, é muito importante. Então, a gente vai falar sobre aleitamento materno, a gente vai falar sobre o uso de bicos artificiais, que são bicos artificiais chupeta e mamadeira. Então, a decisão é sempre da família. Claro, ouvi um monte de coisa, mas eu quero dar chupeta assim mesmo. Mas também é nosso papel, né? Meu papel como odontopediatra, falar sobre os malefícios que isso traz. E, sinceramente, depois também a gente vai falar em outro momento apenas sobre chupeta. Mas a chupeta e a mamadeira sempre vão trazer danos pro arco dentário, sempre. Não tem aquela que seja a melhor, o modelo que seja o melhor, sempre é um risco. E outra coisa, assim, uma coisa boa que eu posso falar, apesar de parecer que é impossível viver sem, como eu ouço de tantas pessoas, não só de pacientes, como pessoas próximas de mim, mas é totalmente possível viver sem. A minha filha nunca teve uma chupeta, nunca teve uma mamadeira em casa e nunca sentiu falta. Ela foi descobrir o que era uma chupeta quando ela teve contato com outras crianças na escolinha e que tinha chupeta. Então é uma coisa que a gente sobrevive. E eu, como odontopediatra, como também pra mim era muito certo que eu não precisava, eu não tive nenhum desespero em achar que ela tá chorando, que inferno, que loucura, que precisa de uma chupeta. Eu não tive essa experiência. Mas isso é importante, que a pessoa esteja muito firme, tenha muita certeza do que é possível fazer, que é possível sobreviver sem isso. Ainda nessa terceira consulta do pré-natal odontológico, a gente também vai falar um pouquinho sobre erupção dentária, vai falar sobre higiene bucal, uso de fluoreto e até mesmo sobre introdução alimentar, que vai acontecer lá entre o 5º e 6º mês de vida do bebê. Mas são informações que a gente começa a dar desde já. Por quê, gente? Porque receber uma informação correta e começar a colocar em prática hábitos adequados
é muito melhor para a criança, é muito mais fácil para a família do que depois de um hábito errado instalado a gente ter que modificar. É possível modificar? É, mas é mais difícil. E às vezes o problema já está instalado. Então tem coisas que a gente pode evitar tão facilmente criando bons hábitos. E eu sou extremamente a favor dessa orientação para gestante do pré-natal odontológico. Por quê? Porque me dói muito ver pessoas que... E mãe não quer errar, mãe sempre quer fazer o melhor, mas que acabam errando porque não tiveram informação, porque não sabiam que podia ser diferente. Entendeu? Então, durante o pré-natal odontológico, a gente sempre vai fazer esse acompanhamento da gestante e também das orientações para o bebê. Agora, antes de terminar, tem só mais uma coisa super importante para te falar e para talvez te convencer, se você ainda não se convenceu da importância do pré-natal odontológico. Eu falei sobre alguns problemas bucais que podem acontecer durante a gestação, mas tem uma coisa já comprovada, vários estudos científicos mostram a relação de doenças periodontais, são doenças de gengiva que acontecem durante a gestação, e o parto prematuro e nascimento de criança com baixo peso. Ou seja, a ocorrência de doenças de gengiva durante a gestação pode levar ao parto prematuro, pode evitar o nascimento de bebês com baixo peso. E isso pode ser evitado se a gestante ela for cuidada de forma preventiva. Então, gente, mais um motivo para poder fazer o pré-natal odontológico. Eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, suas dúvidas. Eu acho que esse é um assunto muito novo e que a gente pode falar em outros momentos também. Então deixa aqui embaixo o seu comentário, fala se você teve alguma experiência, compartilha aqui comigo pra gente poder voltar a falar sobre isso num outro momento, tá bom? Se você gostou, dá uma curtida, compartilha também com outras pessoas que estejam, mulheres que estejam gestantes ou que estejam pensando em engravidar também, tá bom? Um beijo, até a próxima!